Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem já estava aqui, nós estava tirando algumas dúvidas referente à implementaçãozinha, eu já estava esclarecendo agora até os demais entrar. Pode falar, Cassiana. Peraí. Eu tô com um problema aqui no notebook, fica trocando o microfone. Agora estão me ouvindo? Estamos te escutando. Eu queria só comentar o que eu fiz, assim, como a gente ficou com o tempo apertado lá no colégio, eu acabei aplicando em uma aula só, que era bem antes da festa junina. Eles liberaram depois do intervalo para a festa junina, e aí isso foi tudo de última hora também lá no colégio, que teve essa movimentação do Grêmio lá, enfim. E aí tinha poucos alunos, bem poucos assim, menos da metade da sala. E mesmo desses poucos ainda, não foi a maioria que quis fazer, né? Teve alguns que, na verdade, a maioria fez, mas alguns que ficaram de fora por causa daquele clima de festa junina, não querem fazer mais nada. E aí eu comentei com eles que a gente vai voltar, só que eu só vou conseguir voltar agora nisso, quinta, porque voltou das férias e já tinha 2 semanas, que era uma revisão e uma semana de prova, que lá no colégio eles fazem a semana de prova de todo mundo junto, assim, muda o horário para a semana de prova. Aí não tinha como não fazer essa revisão e não, né? E aí ontem apliquei prova lá na sala deles. Aí eu tô com medo, não sei se vou conseguir. Eu já coloquei algumas fotos, já escrevi algumas coisas nesse relato. Eu fiz aquela parte de brainstorm, né? Separei os grupos, como a gente tinha planejado no plano de ação, o começo mesmo. Então, a finalização que eu vou fazer, eu acho que vou retomar, não sei, estou na dúvida eu também ver o que eu vou conseguir fazer com eles, porque como já passou prova, já passou trabalho, eles estão assim de um jeito que não quer fazer mais nada, sabe? Então tá bem difícil de botar eles para participar da aula, assim. Mas vamos ver também, né? Vai que eles se envolvem por ser uma atividade diferente. Também pensei nisso, assim. Teve uns grupos que se envolveu bastante, assim como vocês estavam comentando aí. E eu venho falando, Cassiana, eu vi que na última aula você não estava, que eu venho falando para os Eu colegas, acho que consegui. na última aula eu já relatei. Tentem, façam, tentem aplicar, não deixem de aplicar. Sempre vai ser sucesso na sala de aula de vocês? Não, não é sempre que até a metodologia tradicional, até outros trabalhos que a gente leve vai dar certo e vai ser sucesso. É mais uma metodologia que a gente tem de suposição de poder trabalhar em sala de aula. Não é que a gente vem e trouxe ela aqui no GE e isso vai ser imposto e vai ser obrigatório. A partir de hoje, nós teremos que trabalhar com isso. Não, é mais uma sugestão de trabalhos diferenciado para a sala de aula. A gente sabe que dentro dessa metodologia, alguns conteúdos, às vezes, vai fluir muito bem. Agora, tem algumas áreas, alguns conteúdos que não vai fluir, que não tem como trabalhar desta maneira, que a gente precisa dar um suporte enquanto professor muito maior, tá, pessoal? Então, o que eu falo, não se preocupem tanto, façam, dê o melhor de vocês, tentem. Se foi sucesso, que bom, que legal, muito legal. Se às vezes não deu sucesso, não conseguiu, tudo bem. O importante é vocês tentar, vocês fazer. Vocês coloquem lá na devolutiva de vocês também o porquê que às vezes não deu certo, que às vezes não teve contribuição do aluno, que o aluno não teve tanto engajamento, sem problema algum, tá? Não se apavorem quanto a isso. Isso não vai tirar nota de vocês, porque às vezes não deu certo o engajamento lá, porque não funcionou, porque o aluno não quis fazer. Isso não vai tirar nota, porque você vai ter a foto, o videozinho, o registro lá, Sim. que você, enquanto professor, tentou, você, enquanto professor, deu o seu melhor, mas às vezes nem sempre a resposta dele é a melhor, tá, pessoal? O que aconteceu de interessante foi que alguns alunos, desses alunos que nunca estão prestando atenção, que estão ou ficam no celular e tal, acabaram participando, porque na atividade era pesquisar, eles mesmos pesquisarem um pouco e colocar, né? Fiz tipo um cartaz, cada um lá. E aí, isso que eu, então, três, quatro alunos que nunca fazia nada fez. Então, isso para mim foi Você uma percebeu uma coisa boa. diferença nesse momento. Enfim, mas aí depois, né, na apresentação a gente conversa mais. Então tá. Pessoal, então vamos lá, senão nós não demos conta aqui do nosso material, do nosso encontro. Tem um recadinho aqui, que vocês já estão comuns, não tenho problema com vocês quanto a isso. Eu olho o outro e o outro me olha.
Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas, quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Tá? Pessoal, então hoje nós chegamos ao nosso 9º encontro, estamos a um passinho lá do nosso final, nós temos 12 encontros, então fora o encontro de hoje nós teremos mais 3 encontros. A reunião de hoje é o Design Thinking Evolução, tá? Temos aqui então a nossa agência, a agenda, o Design Thinking Evolução, próximo, a vivência. A reunião 11 ali que estava a confirmar, nós já temos que vai ser também feedback e compartilhamento, porque em uma reunião nós não conseguiremos dar conta de todos apresentar. Vocês já perceberam que mesmo eu abrindo um pouco para vocês falar como se estende, também se nós abrirmos para todos. A nossa agenda de hoje, o acolhimento 10 minutos, os objetivos para início de conversa 15 minutos, os conceitos importantes 15 minutos, o em ação, 30 minutos, o socialização, o para concluir, 10 minutos. Percorremos um caminho no tempo para resolver nosso desafio. Vamos assistir ao vídeo sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento e vamos, a partir desse momento, participar através do Jam. Pessoal, eu vou passar um trecho, são alguns episódios, um recorte do filme, porque ele é um filme longo, né? Do Menino que Descobriu o Vento. Na sequência, eu vou abrir um Jamboard para vocês. Eu só quero que vocês depois deixem lá no Jamboard o que essa experiência pode estar relacionada quanto à nossa experiência dentro de sala de aula. Para quem nunca assistiu esse filme, para quem nunca viu, fica a dica. É muito bom. Aqui vai ter só pequenos trechos do filme, mas é um filme muito bom. Já trabalhei em sala de aula também com esse filme, já destrinchei quando a gente falava de cinema, então eu procurei já trazer alguma desses outros elementos aqui, com um pouco mais de reflexão junto lá com a história, tá? Mas para quem não assistiu, fica a oportunidade. É o primeiro dia de vocês da escola e tá chovendo. Seria isso um bom sinal? Você é William Kankwamba? Sim, senhor. Fala pro seu pai pagar as mensalidades. Sim, senhor. Ele vai pagar, senhor. Quando a chuva parar e tivermos certeza da colheita, pagamos as mensalidades. Eles estão matando as árvores. A terra pode inundar. Teremos teste de ciências. Posso usar querosene? Não dá. Não temos o suficiente. Temos que ir ao ferro velho. Temos que achar um jeito de estudar de noite. Você vai gastar o seu dinheiro na educação dos seus filhos? E aí eles vão deixar você. Os inteligentes vão embora. Eu falei que a bateria estava acabando. E não tem outras? Descarregaram. O jogo já vai começar. O que a gente vai fazer? Por favor, vão para casa e consigam dinheiro, se quiserem continuar estudando. Temos que juntar o máximo de dinheiro possível. Não temos dinheiro para as mensalidades da escola. O homem mais honesto de todo o comércio de Doha. Era como costumávamos chamar o seu pai. Nós ríamos dele. Porque o que pode ter de bom num homem de negócios que é honesto? Acha que o governo vai deixar todos aqui morrerem? Eu não sei. Mas por que devemos ficar aqui sentados esperando? Quando a roda da bicicleta gira, a luz acende. Sim, Como? um dínamo. Vai na biblioteca, talvez tenha alguma coisa lá. Precisamos saber que qualquer questão relacionada à comida será abatida em sua infância. Precisamos ser homens agora, William. Ninguém vai vir ajudar a gente. Isso é tudo que temos. Nem chega a 5 sacos. E a próxima colheita é só daqui a um ano. É muito pouco. O governo está negando a crise de comida. O quê? Eles não vão assumir o que está acontecendo. A bateria alimenta a bomba d'água. Poderemos plantar no período de seca. 2 colheitas. Você está roubando de cada família que ainda está pagando esta escola. E de cada membro da faculdade. Meu pai vai pagar. Você está expulso de Cachocolo. Nós só vamos poder ter uma refeição por dia. Não temos comida! E daí? Você acha que eu deixaria você morrer de fome? O solo está muito duro.
É o período de seca. Mesmo plantando, nada vai crescer. Se você der qualquer comida para aquele cachorro, eu quebro o seu pescoço. Fala pra ele me deixar usar o gelo. Pra consertar uma bomba d'água, eu sei como fazer. Eu posso trazer água. Eu posso fazer chover. Ela foi embora com o professor. Você viu ela? Ela disse menos uma. Boca pra alimentar. Essa vai ser a última vez que eu e minha família passamos fome. Quando vamos nos unir, senhor diretor? O que posso fazer, Sra. Kamkwamba? Posso usar a biblioteca. Vamos construir um moinho de vento. Precisamos fazer um pequeno para ver se funciona. Papai, quero mostrar uma coisa para você. É energia eólica. As lâminas transformam em energia que liga o rádio. Eu quero construir um maior. Para todo lugar que eu fui com você, perdi alguma coisa. Nada daquilo que nós fizemos funcionou. Se eu puder usar a sua bicicleta, ajudaria. Papai... Tira essa ideia! Estúpida de perto de mim! Eu não quero ver você mexendo com essa idiotice de novo! Às vezes são sonhos. Às vezes são só mentiras. Não é um sonho, papai. Eu não tô sonhando. Ele sabia que eu seria só um fracassado. É exatamente isso que eu sou. Não. Você não é um fracassado. Eu fui pra escola. Água? Sim, senhor. Do vento. Isso pode funcionar. Se você me ajudar. Então, aqui a gente tem um pequeno trecho, uma pequena junção de algumas partes do filme. Quem quiser assistir algum, tiver oportunidade, depois pode estar assistindo quando tiver um tempo, alguma coisa, tá? É muito bom, tá, pessoal? Pessoal, eu tô deixando aqui, então, no chat o link de um Jamboard, para vocês colocarem nesse Jamboard o que essa experiência poderia relacionar enquanto o nosso trabalho em sala de aula. Percebam ali que é bem reflexivo, que com todas as dificuldades, com tudo que a sociedade imponha para esse pai, imponha para essa família, jamais ele gastaria com educação, o porquê ele está tirando o pouco que ele tem para educar o filho dele, para gastar com o filho na escola, mas ele tinha a opinião que isso mudaria, que isso seria bom, por mais que todos estivessem contra, e o filho queria muito estudar. Isso fica bem claro que a gente vê no nosso dia a dia, principalmente quem trabalha em regiões um pouco mais periféricas, percebe bem claro como que nós temos muitos dos nossos jovens que precisam ir para o mercado de trabalho para ajudar a manter a casa, mas como que o fato dele estar lá, dele aprender e nós estarmos ensinando ele, pode mudar essa realidade dele também, né, pessoal? Então, no Jamboard vocês podem colocar as reflexões de vocês, o que vocês acham, tá, pessoal? Tá aberto ali já no chat o Jamboard. Já vou compartilhar aqui com vocês. Ó, já tem gente escrevendo lá. Ui.
Só educação salva, resiliência, persistência, fé, persistência e perseverança. Só educação pode transformar o mundo. Quando ensinamos a mente do aluno está associada à sua realidade, ouvir é importante. Estão todos bem participativos, isso aí. Isso mesmo. O conhecimento ninguém pode nos tirar, é o que eu sempre falo. Não consigo nem ver quem escreveu aqui de vocês, mas é uma palavra que eu costumo usar muito. Política pública ao alcance de todos. Excelente essa frase. A gente sabe que na nossa região nós temos a educação obrigatória no nosso estado, então o aluno tem oportunidade, tem a escola gratuita e obrigatória, mas nem em todos os países, nem em todos os estados isso acontece, né? A gente sabe que nós temos realidades muito diferentes, então hoje muitos veem a obrigatoriedade como algo ruim, como algo não ser bom, mas se não tivesse essa obrigatoriedade, será que os jovens todos estariam ali? Será que os jovens estariam buscando isso? A mudança é difícil, mas é só o conhecimento que abrirá a mente e os caminhos para a mudança. História real, crença, governo, influências climáticas, sobrevivência, conhecimento e família. Isso mesmo. Mesmo com a obrigatoriedade, a gente já tem aluno que não frequenta a escola, muito triste de ver, principalmente no ensino médio, né? Que eu falo assim, sempre trago assim, esses jovens, às vezes, por influência familiar, por influência de convívio, preferem estar aprendendo outros meios. Nesse momento, às vezes é muito vantajoso para ele. Não vou falar que não, que naquele determinado momento isso não seja vantajoso, mas ele vai sentir essa falta, às vezes, com o passar do tempo. Às vezes, esse mesmo jovem, mais para frente, vai querer adentrar alguma indústria, algum mercado de trabalho, por necessidade até, não é por querer. E ele não vai ser possível por falta disso. Então, muitos não reconhecem a educação, a escola ainda, a sua devida importância. Então, é bem claro que a Cassiana falou, sendo obrigatório, nós ainda temos essa evasão. Imagina se não fosse obrigatório. Só que eu sempre tenho assim, que esse aluno que muitas vezes a gente traz ele por força da obrigatoriedade, senão o conselho vai atrás, senão a família vai ter que responder, geralmente, alguns alunos se perdem, sim, mas geralmente alguns alunos que a gente vê lá na frente que ele conseguiu modificar essa mesma realidade dele. Que é o aluno que conseguiu mudar através ali, que ele conseguiu perceber, ele vem, igual a gente fala aqui, pela força do ódio, mas ele às vezes vai permanecer pelo amor, pela construção que ele tem ali dentro. Trazendo aqui um pouquinho, eu tinha um aluno de EJA, há um tempo atrás já, esse aluno de EJA, sabe que o EJA, se ele foi para o EJA porque ele teve um atraso no ciclo escolar dele. Ele me contou que ele trabalhava
o dia todo, então ele à noite estudava no EJA, era um período que eu trabalhei à noite. E a gente entrou num período que os alunos já estavam liberados, os últimos dias de aula, mas aquele aluno vinha. Ele vinha e ele sentava na mesa somente comigo, ele ficava ali sozinho. Eu falei para ele assim, mas você trabalhou o dia inteiro, por que você não fica na sua casa, na sua família? Professora, aqui eu estou melhor do que eu estou na minha casa. Na minha casa, eu vou estar num ciclo de briga, todo dia a mesma coisa. Aqui eu tenho pessoas que conversam comigo, pessoas que trocam ideia e fazem coisas diferentes. Então, a escola para ele começou a perceber ali, eu vi que ali ele percebeu a mudança do que seria a escola. Se ele chegou num EJA, é porque certamente no momento anterior ele ficou atrasado. Mas naquele momento ele conseguiu, ele em si percebeu a importância daquilo, como que aquele ambiente seria favorável a ele. Tanto que a gente encerrou o ano e ele veio até o último dia. E ele era um jovem que trabalhava o dia todo na rua, entregando panfleto para ajudar a família, e à noite ele não deixava de faltar, porque ele falou que ele gostava de estar naquele ambiente. Pessoal, então vamos seguir. Eu acho que todos aqui conseguiram compreender a essência, todos compreenderam a essência, por mais que nós estamos aqui vários cantos do nosso Paraná, do nosso estado, nós percebemos que a nossa realidade, nossas buscas, muitas vezes são as mesmas. Tá? Alguém colocou uma pessoinha ali. Mas vamos lá seguindo, então. Vamos à sequência no nosso material aqui, então, senão nós se empolgamos e não damos É o primeiro dia. Pessoal, então, para lembrar um pouquinho da nossa etapa aqui dentro do GE, de como nós trabalhamos o Design Thinking. Primeiro, lembrar o caminho até essa etapa no processo do Design Thinking. Segundo, revisar os elementos do processo diante de acertos e erros, presenciados na experimentação. Terceiro, propor desdobramentos para experimentação que venham possibilitar outras formas do ensino-aprendizagem. Acontecer a partir do que já foi construído. Pessoal, alguém de vocês conhece essa imagenzinha que está aqui? Sabe o que significaria? Ninguém. Ninguém tem uma ideia, uma sugestão? Dá essa impressão que é um palestrante, né? E uma plenária, assim, ou um professor. Isso mesmo, Joaquim. Joaquim tentou chutar ali, mas acertou. É isso mesmo. Isso mesmo. E essa imagem refere-se ao escreva no quadro seus objetivos, explana suas ideias, põe ali todas as suas ideias, seus objetivos. Um palestrante, um professor, alguém que esteja à frente da sua titularidade. Um aluno nosso, quando vai explicar alguma coisa, quando vai à frente, que a gente faz o popular seminário, a sala invertida, escreva no quadro seus objetivos de aula todos os dias, em linguagem simples, de forma que qualquer um, aluno, professor, coordenação, que entre consiga identificar seu propósito para aquela aula, que fique claro o que você quer passar para o seu aluno. A estratégia de gestão. Exponha o objetivo para que todos possam vê-lo e identificar seu propósito. Anotar em um local visível, linguagem simples, os alunos podem discutir, revisar, ler ou copiar o objetivo como um hábito cotidiano no início ou no fim de cada aula. Uma sugestão que eu recebi de outros cursistas bem legal é, às vezes, a gente deixar num cantinho, escreve de uma cor diferente, deixa algo grifado. No final da aula, você puxa aquilo lá. E daí, conseguiram compreender? Tem uma resposta? Conseguiram entender o que é isso? Peça para o aluno de vocês em um pequeno post-it, colocar na folha que ele está anotando no caderno, naquela atividade, em algum canto, esse objetivo.
ao final da aula, ele pode fazer um breve resuminho, uma palavra, para ver se ele entendeu esse objetivo com toda a aula, e vocês vão perceber que ele fica lá grifadinho. Por que a estratégia deste claro é importante? Para os alunos, deixar claro o seu objetivo é importante, pois devem saber o que estão tentando fazer. Isso os ajudará a trabalhar mais intencionalmente em direção ao objetivo. Para que um visitante que entre na sala ou equipe gestora possa identificar seu propósito nesse dia, podendo identificar o que você está tentando fazer. Chegamos à última etapa do Design Thinking. Você lembra quais eram as etapas anteriores? Vamos testar a nossa memória? Convido agora a todos para conhecer um pouco mais sobre a evolução. Lembra quais que eram as etapas? Nós tínhamos lá a etapa número 1. A primeira etapa, o desafio. Segunda etapa. Ninguém lembra? Interpretação. Terceira etapa, experimentação. Quarta etapa, que é a etapa de hoje, evolução. Convido agora, a evolução é o desenvolvimento do seu conceito no tempo. Ela envolve planejar os próximos passos, comunicar ideias às pessoas que podem te ajudar a realizá-la e documentar o processo. A mudança muitas vezes acontece com o tempo e é importante ter lembrete dos sinais sutis de progresso. Como podemos evoluir? Nos encontramos nesta fase do processo, como desenvolver ou planejar esta fase. Primeiro, vamos apresentar 5 etapas que auxiliam a promover a evolução do nosso desafio. A primeira etapa, definição de sucesso. O que é sucesso? Será que sucesso é todo o trabalho que realmente deu certo? Será que só o que deu certo pode ser considerado sucesso? Mensure o impacto do seu projeto e defina uma série de critérios do que é sucesso para te ajudar a guiar e avaliar o desenvolvimento do projeto. Conforme você constrói sua ideia, considere qual o valor de seu conceito para cada grupo de pessoas. O protótipo está sendo usado pelas pessoas para as quais você o desenhou? Eles criaram algo que eles vão poder usar? Ou eles criaram algo que é muito fora da realidade deles? O que elas gostam em seu cotidiano? O que os alunos gostam? O que os alunos mais irão utilizar? Pense sobre o que você gostaria de ouvir um aluno dizer sobre sua ideia. A quantificação do seu projeto na comunidade teve um impacto desejado? Que histórias gostaria de ouvir dos pais ou da comunidade? Como planejar e acompanhar os indicadores de sucesso? Etapa 2. A documentação do progresso. Registre evidências ou lembretes sutis do impacto e sucesso do seu projeto, podendo fazer uso de relatórios, fotos, vídeos e colheita gráfica. Certifique-se de manter os olhos abertos para sinais e evidências que seu conceito está gerando com o tempo. Muitas vezes os contornos e usos não intencionais do conceito acabam por criar novos desafios de design. Etapa 3 e 4. O planejamento dos próximos passos, o envolvimento de outras etapas. Com o tempo, a ideia pode mudar substancialmente pelo uso que as pessoas fazem dela. Considere adaptá-la como uma oportunidade de aprendizado. Chegou a hora de buscar compartilhar a ideia e sua história com público externos ao grupo principal ou original. Foque nos aspectos mais importantes da sua ideia, criando uma afirmação provocativa de sua ideia. Reunir parceiros que se sintam responsáveis por suas contribuições. Criar um cronograma ou calendário delineando o envolvimento dos membros do grupo na realização da ideia conceito. Promovendo um horário para reuniões
e possíveis adaptações às necessidades. Etapa 5, a construção de uma comunidade. Convide colegas, especialistas e amigos para participar de suas ideias ou projetos, incluindo pessoas com quem você se sente confortável para dividir novas ideias e frustrações, e manter contato frequente. Aprenda com o tempo, defina um novo desafio e aproveite essa comunidade para conseguir criar mais impacto com suas soluções. Lembre-se do desafio a ser resolvido pelos estudantes. Veja um exemplo. Como podemos utilizar os recursos de ilustração, seja ela digital ou não, para comunicar questões de bullying na escola? Pessoal, aqui tem um videozinho que ele vai dar um exemplo de uma aula. Ele é um videozinho um pouco longo, ele vai só exemplificar e vai dar alguns exemplos de uma aula em sala de aula. Eu vou passar ele, tá? Para vocês conseguirem estar contemplando um pouquinho mais lá no Em Ação de vocês. Quem tiver curiosidade, ele vai estar dentro do material de vocês podem abrir lá, tá? E aí, pessoal, tudo bem? O nosso Em Ação de hoje, então, eu vou lá para o material de vocês, como eu sempre faço, que eu prefiro compartilhar com vocês o próprio material de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Ao entrar na sala de aula de vocês, do CLES, vocês têm essa aba aqui. Entrando dentro dessa aba aqui é o mural. Vocês podem ir em atividades. Atividades, vocês entrem aqui. Grupo de atividades. Grupo de atividades vai ter os 4 grupos de vocês, e aqui tem uma tabelinha com o nome dos grupos, dos integrantes de cada grupo, tá? Hoje eu vou abrir, então, aqui do 9º ano, para compartilhar com vocês. Pessoal, esse é o material, então, que vocês vão receber do Em Ação. Essa etapa eu já expliquei para vocês, já estávamos passando, então vem o Em Ação de hoje. Pensando na fase evolução no Design Thinking, agora vamos nos organizar nos grupos já pré-estabelecidos e abordar o desafio escolhido pelo grupo. Lembre-se que na fase anterior ocorreu a experimentação e agora devemos aprimorá-la, acompanhar o aprendizado e avançar para as próximas ideias. Cada grupo vai escolher 2 das 5 etapas abaixo para fazer, tá? Vocês não farão as 5. O grupo vai ficar livre, que pode escolher 2 etapas, tá? Pessoal, etapa 1, definição de sucesso. Etapa 2, documentação do progresso. Etapa 3, planejamento dos próximos passos. Etapa 4, envolvimento de outras pessoas. Etapa 5, construção de uma comunidade. Na sequência, vocês têm o material de vocês. Esse daqui tem o material ali. Pessoal, percebam que o que está de amarelo são algumas correções e alterações que eu fui fazendo e sugerindo. Vocês podem apagar, vocês podem mudar, porque o material é de vocês, tá? Esse aqui, então, é o material do grupo do 9º ano. A última frame, o último slide, esse daqui, que vocês irão preencher escolhendo 2 etapas, tá, pessoal? Pessoal, eu vou abrir a sala temática para vocês, mas hoje vocês vão perceber uma coisa diferente. Hoje eu não vou colocar para vocês lá o material, eu vou deixar vocês ir buscar. Por quê? Porque eu sei que alguns não estão localizando esse material ainda, não sabem onde que está, e vocês vão precisar individualmente fazer a devolução dele por meio da construção colaborativa lá, que é o material que todos construíram junto, mas a entrega é individual, tá? Então, eu vou deixar os grupos irem buscar. Dúvidas? Não acharam? Não conseguiram encontrar o material de vocês? Ergam a mão e me chamem que eu levo para vocês, tá? Vamos lá.
Já está encaminhando o link das atividades para vocês. Lembrando, não encontraram, não conseguiram pegar lá no Class, me avisem, tá? Joaquim, recebeu o linkzinho? Tá fechado o microfone. Já foi. Vanessa conseguiu receber o link, N recebeu. Tá fechado o microfone.
Prof, a gente já terminou nesses minutinhos, eu vou fazer a chamada da minha turma que eu não fiz ainda, tá? Eu já saí daquela porque a gente já terminou, tá bom? Só para ter. Obrigada. Oi, Josiana. Oi. Oi, Enilce. Já estão finalizando lá, já estão voltando aqui. Olá. Oi. A Isabel também já está voltando. Só aguardando os demais voltarem. Hoje conseguiram concluir bem tranquilo, estava mais fácil, né? Eu quero tirar mais uma dúvida sobre o relato de implementação ali. Só esperar abrir aqui para mim dizer bem certinho. Tem uma informação ali que eu fiquei um pouco na dúvida se a gente tem que relatar ou se... Como é que eu faço relato? Só um pouquinho, tá meio lerdo aqui. Isabela, faz só o seguinte, a gente vai voltar aqui, estão todos voltando agora, deixa eu até encerrar a sala aqui, que a Maria já voltou. Que daí quem não voltou, volta já automático. Isso. É só a Luciana que falta voltar. A gente vai voltar aqui e daí a gente tem a socialização, aí eu libero para quem não tem dúvidas, quem não tiver, e pode sair. Aí eu volto aqui para explicar um pouquinho para vocês, para quem tem dúvidas, sobre o relato de implementação e o plano de ação. Pode ser? Pode, claro. Que daí eu abro aqui, que daí quem não tem dúvida, quem já conseguiu, quem é tranquilo, está liberado. Daí quem tem, pode ficar aqui, que eu vou esclarecendo e vou explicando, tá? Fica mais fácil. Tá, voltaram todos, a Luciana voltou. A Luciana é a única que estava lá na subsala. Deixa eu até verificar aqui o que houve. Voltaram todos. Só não a Luciana. Quem estava com a Luciana?
7º ano? Bom, Eu estava com a Luciana. Talvez aconteceu alguma coisa. Só ela que não retornou, pessoal. Mas então vamos dar sequência aqui. Algum grupo quer falar para nós, apresentar para nós como que foi, se conseguiram ali? Posso compartilhar o do 6º ano aqui? É que o 6º ano tem lá em cima que eu abri. Pode. Posso? Ó, tem um bebezinho ali em algum lugar. Ah, é meu. Nossa, o 6º ano fez todas as etapas, pessoal. Gente, era só 2. Eram contra e fizeram todas, mas tudo bem. Era só 2 etapas. Alguém do 6º ano quer ler para nós? Então, a gente aproveitou, só porque depois, como sobrou um pouquinho de tempo e a gente não sabia se estava certo ou não, a gente aproveitou e falou, vamos escrever, vai que, né? Então, a definição de sucesso, né? A gente colocou aqui que os alunos conheceram de maneira teórica e prática de técnicas e materiais diversos, em diferentes suportes e ferramentas, contextualizando seu uso e sua idade. Enfim, a gente teve sucesso com relação à maneira que a gente apresentou, que eles trabalharam, apresentando as práticas, né, os suportes, e a gente contextualizou isso em sua idade. Então, a gente teve sucesso nessa aula toda, né? As aulas, elas foram expositivas, a documentação toda foi fotografada. A gente não conseguiu filmar, nem nada disso. As aulas, elas foram resolvidas em 2, 3 ou 4 aulas, né? Algumas pessoas usaram 2, usaram 3, usaram 4, e essas foram das atividades, porque a gente está em momento agora, né? Acho que está todo mundo, né? Em momento de avaliação, recuperação de trimestre, e eu também estou na minha festa Agostina, porque eles não fizeram menino, eles jogaram no festa Agostina agora. Então tá todo mundo assim meio embolado agora, né? Então alguns usaram 2, 3, outros usaram 4. Ó, tem mais um aqui. E aí eu coloquei ali que não houve acompanhamento de participação de pedagogos em direção. Daí Nick comentou que acho que foi a Nick que comentou que tá de férias, a diretora, a pedagoga assumiu, daí as outras tiveram problemas. Nós estamos num período que vários diretores pegaram férias. Não sei se coincide no Paraná inteiro, mas aqui em Toledo eu percebi que vários diretores, colegas, que também trabalham, compartilharam isso. Então, a demanda na escola para os pedagogos, para os diretores auxiliares, acaba ficando um pouco maior, né? E a gente ficou, todos os pedagogos ficaram todos ocupados, né? E assim, até... Né? Então não teve como, ficou bem puxado, né? A Isabel até comentou que ela é a própria pedagoga da escola dela, né? Ah, Isabel é pedagoga, isso mesmo. Tudo bem, pessoal, a gente compreende, igual ali foi colocado lá dentro do material, não é uma etapa obrigatória, tá? É interessante, tá? Mas não é obrigatória. Eles estavam também fazendo o PPP e a PPC, né? Até o dia 1º, era o último dia de entrega, dia 1º agora de agosto, para a entrega dos PPP e das PPC. Na verdade, o PPP precisa do outro para estar incluído. Isso mesmo. E foi bem corrido mesmo para todo mundo. E a última colocação ali da comunidade, eu não sei se era exatamente isso, mas o único momento de participação que a gente teve com relação a essas aulas e com relação a isso foi aqui mesmo no GE, né? A gente não abriu essa discussão de aulas em um momento para outro lugar. Eu não sei se era essa a pergunta, né, essa resposta à pergunta. Sim. É que alguns, às vezes, utilizam algum momento que tem na escola, alguma feira, alguma demonstração, ou os materiais ficam em corredores, nesse sentido, tá? E daí foi isso. A gente fez porque eu falei assim, vamos, já que sobrou tempo, vamos fazer, porque daí vai que a gente precisa disso depois. Daí tá aí, a gente já resolveu, né? Tava tranquilo. Isso mesmo. Alguma dúvida de alguém? Não? Então vamos voltar só lá no nosso material. Opa, é esse aqui. Está carregando.
O importante lembrar, cursistas, na etapa de evolução, você irá implementar as duas escolhidas neste em ação. A escolha de duas etapas para implementar é apenas para a etapa de evolução contida dentro do Design Thinking. Lembre-se que a implementação da metodologia do Design Thinking deve contemplar todas as etapas: descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Pessoal, eu sei que a maioria aqui já implementou, então muitos não estão contemplando essa etapa. Tudo bem, não vai ter problema, porque eu sei que muitos já implementaram e até não tem tempo. Quem tem tempo está com outra demanda agora, tá, pessoal? Para concluir, revisamos as etapas já desenvolvidas pelo grupo. Discutimos sobre a fase... Por favor, alguém está com o microfone aberto. Já fechei aqui. Discutimos sobre a fase de evolução, construímos desdobramentos, aprimorar e evoluir nossa prática educadora. A gente tem aqui na sequência o Contribua Conosco. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pessoal, o Contribua Conosco é sempre bem importante, sempre ressalto ele aqui no final, que vocês coloquem dúvidas, que vocês coloquem experiências, que vocês coloquem opiniões de mudança, opiniões de conteúdos a ser trabalhados, porque é aqui que vai refletir o GE, as mudanças do GE, tá? Metodologia Design Thinking, que acha que deu certo, coloca, não deu certo, não concordem, coloque ali, que é o meio que nós temos de chegar até os nossos superiores, até a CED, tá, pessoal? Porque eu, como tutora aqui, professora de vocês, não tenho como chegar a eles. É através deste formulário até que nós todos, enquanto eu, professora, enquanto vocês, cursistas, temos de atingir e chegar até eles, de termos alguma resposta. Já está ali no chat para vocês ir respondendo. Pessoal, aqui no final temos as nossas referências. Então, eu quero desejar um bom final de semana. Um bom restinho de semana. Para quem tem aula ainda hoje, boa aula. Estão todos liberados, tá, pessoal? Quem quiser pode permanecer, que se tiver dúvidas sobre o relato de implementação, sobre a construção colaborativa, que eu vou voltar e vou explicar aqui para todos vocês, tá? Mas quem conseguiu concluir, quem compreendeu, já está liberado, tá, pessoal? Já vou mandando beijinho. Tchau, tchau para quem já conseguiu, para quem quiser sair. Tchau, pessoal. Deixa eu só voltar com os demais aqui. Tchau, tchau.